Nós estamos e nos achegamos diante da Tua presença, meu Deus, com o nosso coração e com o nosso espírito aberto para o Senhor. Meu Deus, querendo ouvir a Tua voz, querendo aprender, Pai, mais de Ti, e que o Senhor fale ao nosso coração, Pai. Que a palavra de hoje não venha apenas para alimentar o nosso intelecto, termos informações novas, mas para alimentar o nosso espírito e que possa ser para nós um verdadeiro banquete em nome de Jesus. Que o Teu Espírito Santo tenha total liberdade neste lugar e venha falar aos nossos corações, pois queremos ouvir a Tua voz em nome de Jesus. Amém. E glórias ao nosso bom Deus. Hebreus, capítulo de número 6, versículo de número 1. Só antes de eu fazer a leitura, deixa eu ponderar algumas coisas. Na semana passada, não sei se você esteve aqui conosco, mas semana passada nós estudamos esse texto e começamos a falar, e você vai ver daqui a pouco, que aqui tem uma lista dos princípios elementares da doutrina de Cristo. E a Bíblia enumera, então, 6 princípios elementares da doutrina de Cristo. É aquilo que é assim, é o básico, é o mínimo que todo cristão precisa saber, precisa aprender a respeito de Cristo. Eu falava que se tem um lugar que a gente não pode errar, é na base, é no fundamento. Se você erra no fundamento, você põe toda a construção, todo o prédio em perigo. Então, para a nossa comunhão com Deus, para a nossa vida cristã, é necessário a gente entender muito bem esses fundamentos. E é isso que o escritor de Hebreus, inspirado pelo Espírito de Deus, ele está falando aqui. Então, começamos na semana passada e falamos do primeiro princípio elementar da doutrina de Cristo, que é o arrependimento das obras mortas. E hoje nós vamos, então, para o próximo princípio elementar da doutrina de Cristo. Bom, mas vamos ver o que o texto diz. Hebreus 6:1 diz: por isso, deixando os princípios elementares da doutrina de Cristo, avancemos para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas. Esse nós falamos na semana passada. O que nós vamos falar hoje? E da fé em Deus. Aí, continuando, só para completar a lista, já voltamos na fé em Deus. O ensino de batismos e da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Então, a Bíblia fala aqui a respeito desses 6 princípios elementares da doutrina de Cristo. É o fundamento, é a base. E aqui a Bíblia diz, então, estudado já o primeiro, que o segundo princípio elementar é a fé em Deus. E é sobre isso que nós vamos estar, então, discorrendo um pouquinho aqui hoje, a respeito da fé em Deus. Eu acredito que seria muito propício a gente começar a falar a respeito da fé em Deus com o texto de Hebreus 11:6. Eu gostaria que você fosse comigo para lá. A gente está aí pertinho, né? Você está em Hebreus Hebreus 6, nós vamos para Hebreus capítulo 11, e agora, versículo de número 6. Aqui a Bíblia diz o seguinte: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensa os que o buscam. Então a Bíblia diz, falando a respeito da fé em Deus, que é impossível sem fé nós agradarmos a Deus. A pessoa pode
tentar inventar uma fórmula mágica, a pessoa pode tentar fazer o que ela quiser para agradar a Deus. Não, eu vou viver uma vida assim, muito devota. Não, eu vou dar uma grande oferta para a igreja. Não, eu vou, sei lá, inventar qualquer outra coisa. A Bíblia diz que se eu não tiver fé, é impossível agradar a Deus. Então, se eu não tiver fé, na verdade, eu poderia assim dizer que é impossível me relacionar com Deus. Porque daqui a pouco nós vamos ver o que a fé é. E a fé é a convicção daquilo que eu não vejo. De tal forma, meu irmão, que se eu não tiver fé, não tem sequer como eu me relacionar, eu desenvolver qualquer tipo de relacionamento com Deus. E dessa forma, por conseguinte, então não tem como eu agradar ao Senhor. Amém? Agora, quando a Bíblia fala aqui sobre ter fé, a Bíblia não está falando que eu ter fé em Deus é simplesmente eu crer que Ele existe. Fala sim sobre isso, já vamos entrar nisso, mas não é, tem gente que acha que não, eu tenho fé em Deus é simplesmente eu crer que Deus existe. E a gente vai ver que é um pouquinho mais do que isso, né? Mas a Bíblia diz que aquele que, ou melhor dizendo, que sem fé é impossível agradar a Deus, e diz porque que é necessário que aquele que se aproxima de Deus, primeira coisa, creia que Ele existe. Eu acredito que ninguém vai conseguir se aproximar de Deus se sequer a pessoa crer que Ele existe. Amém? Né? E crer que Ele existe já é, né, pelo menos o início, o primeiro passo justamente da fé. Mas não é isso. Aí a Bíblia diz, eu preciso crer também que Ele recompensa, a corrigida diz que Ele é recompensador dos que o buscam. Agora perceba que essa fé, a fé que eu posso chamar assim, que agrada a Deus, que ela é necessária para agradar a Deus, não é uma fé que simplesmente eu creio que Deus existe, mas é uma fé que me leva a me aproximar de Deus. Porque por duas vezes a Bíblia deixa isso claro, porque aquele que se aproxima de Deus precisa crer que Ele existe. Depois a Bíblia continua dizendo e diz, e que Ele é recompensador daqueles que o buscam. Então, a fé que eu preciso ter, repito, não é simplesmente eu crer que Ele existe, mas isso me levar a me aproximar de Deus. Isso me levar a buscar a Deus. Isso me levar a dizer, então eu quero estar perto desse Deus. Eu quero ter comunhão com esse Deus. Eu quero desenvolver um relacionamento com esse Deus. Vamos nos lembrar que esse é o segundo princípio elementar. O primeiro nós já vimos. Eu me arrependo das obras mortas. Eu me arrependo da maneira errada que eu vivia antes. E agora eu preciso, então, crer em Deus, e essa fé em Deus vai me levar a me aproximar dEle. Porque de nada adianta eu, então, me arrepender dos meus pecados se eu não for passar a viver uma vida nova com o Senhor. De nada adianta eu me arrepender dos meus pecados se isso não me levar a uma busca por Deus. Está me acompanhando em nome de Jesus? Então esse é justamente o segundo, né, princípio elementar. É eu justamente buscar a Deus. Agora, o que vem a ser a fé? Né? Aí a gente volta um pouquinho mais, e você me perdoe que hoje eu vou estar um pouquinho mais acelerado assim, porque é muito texto que a gente vai ver hoje, tá? Para eu conseguir fundamentar bem o que a gente precisa aprender. Hebreus 11, 1, é um texto também super conhecido, que fala a respeito da fé, que na verdade define o que é fé. Aí diz assim, ora, a fé é. Então perceba que a Bíblia vai definir o que é fé. Não é o que o pastor acha, não é o que uma igreja acha, não é o que qualquer religioso acha, é o que a Bíblia define como fé. A fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem.
Em primeiro lugar, eu poderia dizer o seguinte: a fé é uma certeza, a fé é uma convicção. Justamente o oposto da fé é a dúvida. O oposto da fé é a incredulidade, é a falta dessa certeza, é a falta dessa convicção. Mas a fé, se eu fosse definir em poucas palavras, eu poderia dizer que a fé é uma certeza, que a fé é uma convicção. Só que a Bíblia abre mais ainda essa definição do que é fé. E diz: a fé é a certeza do quê? De coisas que se esperam. Então, se eu espero é porque eu ainda não recebi, ainda não chegou, mas ainda que eu não tenha chegado na minha vida, eu tenho certeza que aquilo virá. Muitas vezes eu não sei quando, geralmente eu não sei como, mas eu tenho plena certeza que virá. Então você perceba que a fé é uma forma de eu me relacionar com o futuro, com aquilo que ainda não chegou, com aquilo que ainda não veio. Além disso, a Bíblia diz que a fé é uma convicção de fatos que não se veem. Eles são fatos, mas eu não estou vendo. Então, além da fé ser uma forma de eu me relacionar com as coisas futuras, também é uma forma de eu me relacionar com as coisas espirituais, com aquilo que eu não vejo. Por mais que eu não vejo, eu tenho a convicção disso. Aí vamos falar do versículo 6, lembrar do versículo 6. Primeira coisa, eu crer que ele existe. Não é só isso, como eu pontuava, mas eu preciso crer que Deus existe. Se eu creio que Deus existe, eu não estou tendo convicção num fato que eu não vejo, porque eu vejo Deus. Bom dia, foi uma pergunta. Eu vejo Deus? Não, eu não vejo Deus. Mas eu tenho a convicção de que ele existe. Isso é fé. Porque eu estou convicto de um fato que eu não vejo, que muitas vezes sequer eu posso provar. Mas que eu creio naquilo. Então, olha só que fantástico que é isso aqui. Isso é fé. É a forma de eu trazer coisas futuras para que eu venha viver, trazer coisas que são realidades, que são fatos no mundo espiritual, mas trazer isso para o mundo natural, para o mundo terreno. Olha, eu não sei quando que vai acontecer, eu não sei como que vai acontecer, mas é o que eu espero. Eu não estou vendo, mas eu creio que é isso que eu vou viver. Eu não estou vendo o céu, mas eu creio que é lá que eu vou morar. Amém, igreja? Eu não estou vendo Deus, mas eu sei que Deus existe, eu sei que Ele está neste lugar. Isso, então, é a fé que Deus quer que a gente tenha. O grande problema é que os cristãos, eles estão tão presos no natural, mas tão presos no natural, que às vezes a pessoa vai passando a viver uma vida que passa longe de ser uma vida de fé. Só que a Bíblia diz: o meu justo viverá da fé, e se ele retroceder, a minha alma não tem prazer nele. Isso é Hebreus capítulo 10, os últimos versículos ali de Hebreus. Agora olha que fantástico, no finalzinho do capítulo 10 de Hebreus, a Bíblia diz: o meu justo viverá da fé. Está falando de uma vida de fé. Está falando de eu e você sermos pessoas de fé. Pessoas que creem no sobrenatural. Pessoas que creem em coisas que ainda não aconteceram, mas que eu tenho certeza que vai acontecer. Amém? Coisas que eu não vejo, mas que eu tenho a convicção que elas existem e que elas são para mim. Então, se eu não viver essa vida de fé, se eu retroceder, a Bíblia diz: a alma de Deus não tem mais prazer em mim. Olha que coisa séria. Aí, continua o assunto, chegamos em Hebreus 11, versículo 6, vem a Bíblia e diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Olha só que interessante. Então a Bíblia diz que o meu justo anda pela fé.
Se ele recuar, a minha alma não tem prazer. Por que a minha alma não tem prazer nele? Porque é impossível, sem fé, eu agradar ao Senhor. Então, o que Deus espera de mim, de você, o que Deus espera de todas as pessoas, é que sejamos alguém de fé. Mais do que isso, que venhamos andar na fé. Nós precisamos ter uma atitude de fé. Nós precisamos ter uma linguagem de fé. Eu acho interessante como a Bíblia de Jerusalém, uma tradução da Bíblia, como ela traduziu Hebreus 11. Ela diz assim, que a fé é uma posse antecipada. Ainda não chegou, eu ainda não recebi, mas eu tomo posse antes daquilo chegar. Antes de eu ver, antes de eu receber, de eu receber aquilo, pela fé eu já recebi, eu já tomei posse. É o que a Bíblia fala em Marcos 11, se eu não estou enganado, é o 11. Se eu não me engano é o 11, mas não consigo lembrar agora com precisão. Mas se a minha memória está boa, é o 11, que a Bíblia diz lá que quando eu orar, eu preciso crer que eu já recebi, e aí eu vou ter aquilo. O que é isso senão uma posse antecipada? Entenda bem, eu orei, ainda não aconteceu nada, mas eu ajo como se eu já recebi aquilo. A Bíblia diz, aí você vai ter, aí você vai receber. É justamente o que o Abraão ele faz, que é aquele que é chamado do pai da fé. Eu brinco, é só o pai da criança, né? É o pai da fé. E a gente vê na vida do Abraão justamente alguém que viveu pela fé. Alguns domingos atrás eu falava aqui a respeito de Abraão e eu dizia que o Abraão, Deus pede que ele sacrifique o seu filho, Isaque, ao Senhor. E o Abraão, ele deixa os servos dele no pé do monte, ele diz para os servos, nós subiremos, sacrificaremos e voltaremos. Mas o que ele está indo fazer lá em cima? Sacrificar o filho. O que era sacrificar o filho? Era não somente imolar, não somente matá-lo, mas colocar fogo. Se Abraão é alguém que se move pelo natural, ele diria, nós subiremos, ofereceremos sacrifício e eu voltarei. Não é isso? Mas Abraão, ele tem uma atitude de fé. Abraão, ele tem uma linguagem de fé. E aí, em Hebreus 11, um pouquinho para frente, isso aqui que a gente está vendo, a Bíblia diz, por que ele pode se expressar assim? A Bíblia diz lá que o Abraão, ele, pela fé, ofereceu Isaque, e a Bíblia diz, porque ele cria que até mesmo dos mortos, Deus podia ressuscitar o seu filho. E é justamente nessa fé que ele está se movendo, dizendo, nós vamos subir, vamos sacrificar, e nós voltaremos. Ele deixa os servos lá, começa a subir com Isaque, no meio do caminho, Isaque olha para ele e diz, pai, nós não esquecemos nada? Estou vendo aqui o fogo, estou vendo a lenha, estou vendo o cutelo, mas aonde está o cordeiro para o sacrifício? E Abraão, mais uma vez, numa atitude de fé e numa linguagem de fé, ele diz para o seu filho Isaque, meu filho, Deus proverá para si o cordeiro. E aí, o dia que eu preguei isso, era justamente na domingo de Páscoa, e eu falava sobre Cristo, que Deus providenciou para si o sacrifício. Amém? Deus providenciou para si o cordeiro, não fomos nós que fizemos o sacrifício, não fomos nós que precisamos morrer na cruz. O próprio Deus providenciou para si o cordeiro de Deus que morreu na cruz em nosso lugar. Amém? E Ele espera que nós venhamos viver então essa vida de fé. E por que que Deus quer que eu viva essa vida de fé? Uma atitude de fé, uma linguagem de fé, como Abraão viveu, como Deus, acabamos de falar sobre isso, espera que eu e você venhamos viver, porque o nosso Deus é um Deus de fé.
Essa é a atitude de Deus. Essa é a linguagem de Deus. A Bíblia diz em Romanos 4,17 que Deus chama as coisas que não são como se já fossem. É assim que Deus age. O nosso Deus é um Deus de fé. Você lê a Bíblia, você não encontra Deus falando assim, né? Vamos ver se vai dar certo. Você encontra Deus se expressando assim? Não, vamos ver se funciona, né? Não, assim, eu até tenho aí uns planos bons, mas vamos ver, né? Não sei não. Alguma vez você já viu Deus se expressando assim? Não, o nosso Deus é um Deus de fé. O nosso Deus é aquele que vai para Abraão e diz para ele, eu vou mudar o teu nome, a partir de hoje você vai se chamar Abraão, porque eu te tenho posto por pai de uma multidão de nação. Quantos filhos Abraão tinha nessa época? Nenhum, ninguém. Deus não é um Deus de fé? Deus não é um Deus de chamar as coisas que não são como se já fossem? E é por isso que Ele espera que essa seja a minha e a sua atitude. Amém, igreja? É isso que Deus, Ele espera de nós. Agora, uma coisa que é importante a gente desde já falar, e a gente já vai continuar aqui no assunto, mas vendo mais textos, mas uma coisa que é importantíssima é eu entender que a minha fé precisa ser, como o texto diz, fé em Deus. A minha fé, ela precisa estar baseada em Deus, em quem Deus é. A minha fé precisa estar baseada no caráter de Deus. Como Paulo, lá em 1 Timóteo, ele declarou, ele diz, eu sei em quem tenho crido. Ele não diz, eu sei no que eu tenho crido. Ele diz, eu sei em quem eu tenho crido. Eu tenho crido em quem? Em Deus. A minha fé está nele, a minha fé está baseada, a minha fé está apoiada no caráter de Deus. É justamente isso que diz Hebreus 11, que eu acabei de citar há pouco, que a Bíblia diz, porque o Abraão cria que Deus era poderoso para ressuscitar o seu filho dentre os mortos. E aí a Bíblia, nessa mesma passagem bíblica, diz, porque Deus havia prometido que em Isaac seria chamado a sua descendência. O Abraão se baseia nisso. Deus falou que é nesse menino aqui que a minha descendência virá. Ele ainda é um garoto, obviamente não tem filhos, então eu não sei o que Deus vai fazer, mas alguma coisa Deus vai fazer. Eu só sei que Deus não mentiu para mim. Eu só sei que Deus não é bipolar. Eu só sei que Deus não é homem para que se arrependa. Eu só sei que eu tenho uma palavra da parte de Deus. Você está entendendo em nome de Jesus? E eu não sei o que Deus vai fazer, mas eu creio que até dos mortos, Deus é poderoso para ressuscitar o meu filho Isaac. Então é isso, é essa fé que nós vamos ter em Deus. Essa fé, como diz Romanos, ela vem quando eu dou ouvidos à palavra de Deus. A Bíblia diz, e a fé vem por ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. É quando eu dou ouvidos para a palavra e eu recebo a palavra como a palavra de Deus. Eu recebo ela crendo que essa palavra é a palavra de Deus, de um Deus que não mente, de um Deus que não volta atrás, de um Deus que não se engana, e que aquilo que Deus falou é o que vai acontecer. Por quê? Porque eu creio em quem falou. Eu creio em quem prometeu. Você está entendendo em nome de Jesus? É essa fé que eu e você precisamos ter. Por que a fé vem quando eu ouço a palavra? Porque é quando eu dou ouvidos para a palavra que eu passo a conhecer a esse Deus. E é por conhecer quem Deus é que a minha fé cresce, é que a minha fé é alimentada, porque ela é baseada em Deus. Esse é um princípio, como nós estamos vendo, elementar da doutrina de Cristo. Porque sem essa fé, já vimos, é impossível agradar a Deus. Na verdade, se um dia eu andei nessa fé e retrocedi, a Bíblia diz que a alma de Deus não tem prazer em mim. Então, o que dá prazer em Deus é eu andar pela fé, é eu viver pela fé. O que me leva a crer que a maior alegria de Deus é quando Deus está olhando para nós e nos vê se movendo em fé.
e nos vê agindo em fé. Mas, como eu dizia, tem muita gente muito presa ao natural. Mas Deus nos chama a viver uma vida sobrenatural. Deus nos chama a viver uma vida de fé, mas eu só posso viver essa vida de fé quando eu decido. Poxa vida, eu quero ser um homem de fé, eu quero ser uma mulher de fé, eu quero ter uma atitude de fé, eu quero ter uma linguagem de fé, eu quero ser alguém que vê o sobrenatural de Deus acontecer. Ah, pastor, mas isso não é dar muito trabalho para Deus, pastor? Não tem uns assim? Né? Ah, eu acho que assim eu vou dar muito trabalho para Deus, pastor. Não, a Bíblia está dizendo que é isso que agrada a Deus. Amém? Que é isso que traz o prazer de Deus para nós, quando nós vivemos essa vida de fé. Amém? É o que precisamos viver. Bom, além de entendermos que sem fé é simplesmente impossível agradar a Deus, nós definimos fé, nós entendemos como a fé vem, nós falarmos a nossa fé precisa estar em quem, baseada em quem? Em Deus, no caráter de Deus. Nós vamos falar um pouquinho mais de fé no seguinte sentido. Por que essa fé é tão importante? Pastor, eu entendi, ela agrada a Deus, mas por que essa fé é tão importante assim, a ponto de ser elencada aqui como segundo princípio elementar de fé? Porque a Bíblia diz o seguinte, Efésios capítulo de número 2, versículo de número 8. Efésios 2:8. E aí nós vamos mais uma vez para um texto muito conhecido. Perceba que eu estou trazendo textos aqui extremamente conhecidos, mas para a gente ver justamente isso. Efésios 2:8 diz, porque pela graça vocês são salvos. Como? Mediante a fé. Isto não vem de vocês, é dom de Deus. Então a Bíblia diz que nós somos salvos pela graça, pelo favor imerecido de Deus, mas que essa graça só nos é disponibilizada, nós só alcançamos essa graça mediante a fé. Sem a fé, a graça não se manifesta na minha vida, de tal maneira que eu não sou salvo. E é justamente por isso que ela é um princípio elementar da fé, um princípio elementar, melhor dizendo, da doutrina de Cristo, a fé em Deus. E isso é muito fácil da gente entender o que Deus está falando. Eu citava agora há pouco, no domingo de Páscoa, que eu falava sobre isso, falava sobre Cristo, e nesse dia eu já explicava isso que eu vou explicar agora. Jesus morreu lá na cruz do Calvário por nós, trazendo não apenas para os crentes, mas para todos os homens a salvação. Amém? Jesus traz para todos os homens a salvação. A salvação, a graça de Deus, ela está disponibilizada a todos os homens. Agora, todos são salvos? Não. Todos desfrutam dessa graça? Não. Mas ele morreu para trazer a graça para todos. Mas por que nem todos desfrutam? Porque falta-lhes a fé. Meu irmão, vamos supor que você diga, pastor, eu me converti com 40, com 50 anos. Vivi 40, 50 anos com uma vida completamente errada, no mundanismo, no pecado. Aí um belo dia eu ouvi a palavra de Deus. Eu criei na palavra de Deus. Eu criei no sacrifício que Jesus fez na cruz. Eu criei que aquela morte era para ser minha. Eu criei que Jesus morreu em meu lugar. Eu criei nessa tão grande salvação que Deus nos deu. Eu me identifiquei com ela e eu me apropriei dessa salvação. E eu faço isso mediante a fé. No dia que eu faço isso, que eu aceito Cristo como meu Salvador, que eu aceito e entendo o que é que aconteceu lá na cruz do Calvário, então nesse momento a fé me é a graça me é disponibilizada. Antes não. Você está entendendo em nome de Jesus? Essa graça que perdoa os meus pecados, essa graça que me traz comunhão com Deus, essa graça que vai me trazer a salvação, a vida eterna. Mas essa graça só vem mediante a fé. Então, sem fé, meu irmão,
não existe salvação. Ou melhor, vou colocar na ordem certa. Sem fé, a graça não é me disponibilizada. Por mais que Jesus já morreu. Ela está para mim e para você. Mas ela ainda não se manifestou. Ou melhor, ela já foi disponibilizada, mas ela não se manifestou na minha vida. Então, quando eu tenho fé, a graça, que um dia lá na cruz foi me disponibilizada, agora eu recebo ela. E é essa graça que me salva. Está me acompanhando? Então, sem a fé, eu não recebo graça. Sem graça, eu não recebo salvação. Sem salvação, eu não sou um cristão. Eu posso ser um frequentador de igreja. Eu posso ser um bom dizimista, um bom ofertante, de carteirinha da igreja, ser um patrocinador, ser sei lá o que mais que eu quiser ser. Eu só ainda não sou um novo convertido, eu só não nasci de novo ainda. Então a fé é um princípio elementar da doutrina de Cristo. E o grande problema é quando a gente só consegue crer na fé. Não, irmão, tem que usar fé para receber algo. E quando a pessoa diz receber algo, não é nem algo espiritual, é algo material. E a fé, ela funciona para isso? Claro que sim. A fé funciona para curar o doente? É óbvio que sim. A fé funciona para prosperar o falido? Sim. Mas o grande problema é quando eu olho para a fé só dessa forma, um meio para alcançar de Deus alguma coisa. Mas a fé, como estamos vendo, é muito mais do que isso. Amém. Por isso que ela é um princípio elementar da doutrina de Cristo. A Bíblia diz mais, Atos dos Apóstolos, capítulo 26, dentro dessa mesma linha. Versículo 17. Só para você entender, aqui o apóstolo Paulo falando com o rei Agripa, e ele está explicando para o rei o que foi que Jesus falou para ele. Então, as palavras que virão em seguida é Jesus falando com Paulo, tá? E ele diz assim: vou livrar você do seu próprio povo e dos gentios, para os quais eu o envio. Para que, Jesus, que o Senhor está enviando Paulo para os gentios? Para abrir os olhos deles e convertê-los das trevas para a luz, e do poder de Satanás para Deus, a fim de que eles recebam remissão de pecados e herança entre os santificados. De que forma? Pela fé em mim. Então, Jesus está falando para Paulo, primeiro, claro, a missão dele, mas Jesus está dizendo para Paulo que a fé nele, que a fé em Cristo Jesus, que a fé em Deus vai realizar pelos gentios. Vamos lembrar que eu e você, todo aquele que não é judeu, ele é um gentil. O que a fé em Cristo faz por nós? A Bíblia diz, nos converte das trevas para a luz, do poder de Satanás para Deus. O que mais que ela faz? Ela é que traz a remissão dos pecados, e ela é que nos dá herança entre os santificados. Algumas traduções dizem herança entre os santos, né? Herança entre os santificados. O que é herança entre os santificados? Meu irmão, ao meu ver, não é só isso, mas ao meu ver, a grosso modo, em poucas palavras, eu poderia dizer assim: morar no céu. Amém? Receber a herança que só os santificados vão receber, aquilo que Deus tem para nós na vida eterna. Então você perceba que sem fé eu não me converto, sem fé não há remissão de pecados, sem fé não há herança de Deus para mim. Poderia colocar nesses termos, não há salvação. Amém? Então, por isso que a fé
é um princípio elementar da doutrina de Cristo. Então perceba que a fé, repito mais uma vez, não é só algo que eu tenho que usar assim, empolgadão, para receber alguma coisa de Deus, para ver se Deus faz alguma coisa por mim. A fé, ela é muito mais do que isso. E sem a fé não tem salvação. A Bíblia diz, Marcos 16:16, quem crer e for batizado será salvo. Quem crer. Fé. A Bíblia diz, com o coração se crê para a justiça, com a boca se faz confissão para a salvação, com o coração se crê. Vem a fé, aí eu confesso a fé, aí é que vem a salvação, aquilo que a gente viu, a graça, né, que vai me trazer tudo isso. Bom, além de tudo isso, esse texto eu não vou ler, vou só citar, só para a gente ganhar tempo aqui, para eu não me alongar demais, mas 1 de João, capítulo 5, versículo 4 e 5, a Bíblia diz lá que a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Amém? Além de tudo isso, a nossa fé é aquilo que nos dá vitória sobre esse mundo. É aquilo que nos impede de nos conformarmos, de nós tomarmos a forma desse mundo, de nos tornarmos um mundano neste mundo, que a Bíblia diz que jaz no maligno. É a nossa fé que nos dá a capacidade de romper com este mundo, de romper com o mundanismo, de romper com o natural. E quando eu digo natural, entenda que eu não estou falando necessariamente pecado, mas o natural, as coisas naturais, as coisas que só se explicam com a mente humana, com o raciocínio humano. E tem muito crente vivendo isso, é que dá para chamar de crente, mas vivendo simplesmente o natural. Não consegue crer num sobrenatural. Não consegue crer numa obra de Deus. Não consegue crer em algo maravilhoso da parte do Senhor. Um pequeno exemplo é aquela pessoa que chega na igreja e ora pelo familiar e diz, Deus salva o meu familiar, Deus converte ele, Deus transforma ele, Deus faz uma obra, aleluia, glória a Deus. Acaba o culto, a pessoa vai embora, encontra alguém no meio do caminho e a pessoa pergunta, e aí, como é que está o teu familiar? Nada bem. Ah, não, mas aquele lá, olha, eu vou te contar, viu? Não, aquele lá não tem jeito. O que é isso? É alguém que vive no natural. Que eu olho para alguém, eu não consigo crer numa transformação, eu não consigo crer, naquele lá sempre foi ruim. Ah, então no natural ele vai continuar sendo ruim pro resto da vida. Isso é natural. Natural é aquilo que, né, eu brinco, natural é assim, 1 mais 1 é 2. Ah, é assim, é a lei, é como é como tem que ser. 1 mais 1 é 2, 2 mais 2 é 4. Agora, com Deus, meu irmão, 1 mais 1 pode ser 3. Amém? Verdade ou não é? Com Deus, com a fé em Cristo, meu irmão, 2 mais 2 pode ser 6, pode ser 10. Olha a matemática do homem. Ou melhor, olha a matemática de Deus. 1 põe 1000 a correr. 2 põe 10.000. Na matemática do homem, 1 bota 1000. 2 botariam o quê? 2.000. Não é a lógica humana? Não é o raciocínio lógico? Sim ou não? Mas a Bíblia vem e fala para nós, ó, Deus não trabalha com raciocínio lógico. Deus não está preso a isso. Com Deus a coisa é diferente. Existe a matemática do homem, existe a matemática de Deus. Mas às vezes a gente está tão preso, mas tão preso no natural, que não consegue crer no sobrenatural. Ah, pastor, eu queria tanto que Deus me tirasse dessa tempestade que eu estou vivendo. Eu queria tanto viver um milagre, eu queria tanto viver o sobrenatural de Deus. Aí vem Jesus e diz, vem Pedro, vem para fora. Sai desse barco. Ah não, Jesus, deixa eu sentadinho aqui no barco quietinho. Aí eu quero viver o sobrenatural dentro do barco. Mas para eu andar nas águas,
que é algo contra a natureza, que é algo sobrenatural, você está entendendo? Eu tenho que primeiro descer do barco. Eu tenho que crer naquilo que Jesus falou. Eu tenho que crer que ele não mente. Eu tenho que crer que ele é bom e que se ele está me mandando ir, não é para eu morrer afogado. É que ele vai fazer alguma coisa. O que ele vai fazer? Não sei, mas alguma coisa ele vai fazer. Amém, igreja? É isso que Deus quer que eu e que você tenhamos. Agora, uma última questão que eu quero tratar com vocês, e eu quero fundamentar isso em dois textos. Primeiro texto, Lucas capítulo 17, versículos 5 e 6. Vamos lá rapidinho para ver isso. Porque alguém pode dizer, pastor, bacana, legal, ó, entendi tudo, pastor. Poxa vida, sem fé a gente não pode agradar a Deus, sem fé não há remissão de pecados, sem fé não há salvação, sem fé eu não vou morar no céu, é a fé que eu preciso ter para agradar a Deus, para ter um relacionamento com Deus, é isso que Deus quer de mim. Pastor, eu entendi tudo isso, mas pastor, eu não consigo crer, pastor. Eu acho muito bacana, eu queria ser um homem de fé, uma mulher de fé. Pastor, eu queria ter, como o senhor dizia há pouco, uma atitude de fé, uma linguagem de fé. Pastor, mas eu não consigo, eu estou tão preso no negativismo, eu estou tão preso nessas coisas que eu não consigo crer. O que eu faço? Como é que eu faço? A Bíblia diz o seguinte, Lucas capítulo 12, versículo 17. Então os apóstolos disseram ao Senhor, aumenta-nos a fé. Você já fez alguma oração, pelo menos parecida com essa? Às vezes não é necessariamente essas palavras, Senhor, aumenta a minha fé, porque a minha fé é muito pequena, que a minha fé é muito fraca, e muitos de vocês, eu sei, já oraram assim, eu mesmo já orei assim, mas às vezes não com essas palavras, mas talvez uma oração parecida com aquela do pai lá do menino endemoniado, que a Bíblia registra, que vai até Jesus e diz assim, Senhor, eu creio, ajuda na minha incredulidade, ajuda na minha falta de fé. Em outras palavras, Jesus me ajuda a crer, amém? Me ajuda a crer, Senhor. E quantas vezes nós percebemos que certos milagres, certas manifestações da parte de Deus não acontecem na nossa vida, porque a nossa fé não é suficiente para alcançar aquele milagre. E às vezes vamos diante de Deus, Deus, aumenta a nossa fé. E aquele que nunca orou assim, o negócio está mais feio que você possa imaginar. Porque eu não acho que a pessoa nunca orou assim porque tem tanta fé que nunca sentiu a necessidade de orar assim. Eu acho que na verdade está mais o oposto disso. Mas enfim. Mas quando os apóstolos fazem esse pedido para Jesus, Jesus responde o seguinte, não sei você, mas eu queria que Jesus tivesse respondido outra coisa. Não me tome como, né, me fugiu aqui o termo até, mas como um herege, né, alguém que está inventando uma heresia, alguma coisa assim. Não me tome dessa forma, mas eu gostaria que Jesus tivesse respondido mais ou menos assim, ó, anota aí, pega o papel e caneta, aí vocês escrevem na Bíblia para todo crente ficar sabendo, inclusive o Luciano lá, assim, passo 1, sabe igual o pastor prega de vez em quando? Passo 2, passo 3, é isso aqui que você precisa fazer para aumentar a sua fé. Só que a resposta que Jesus faz, parece que deixa um ponto de interrogação, porque Jesus responde assim, ao que o Senhor respondeu, se vocês tivessem fé como um grão de mostarda, diriam a esta amoreira, arranque-se e transplante-se no mar. E o que ia acontecer? E ela obedeceria. O que mais que Jesus falou? Mais nada, ele muda de assunto e bola para frente. Poxa vida, mas o que Jesus quis dizer com isso? Se você tiver fé como um grão de mostarda. Algumas traduções da Bíblia traduziram do tamanho de um grão de mostarda. Quem sou eu para achar ou deixar de achar alguma coisa, né? Mas assim, eu acho
que quem traduziu, as traduções foram traduzidas dessa forma, falharam nessa questão de colocar tamanho, porque no original não tem a expressão tamanho. Mas para dar sentido, eles disseram, deve estar se referindo ao tamanho, põe um tamanho no meio. Se eu não estou enganado, a Nova Versão Internacional traduziu como tamanho, e tem uma outra tradução da Bíblia que traduziu como tamanho, que eu não recordo agora de cabeça. Mas, como eu disse, eu sou simplesmente, não dá nem para chamar um estudioso, um observador da Bíblia. Mas eu sei que isso que eu estou falando tem respaldo de grandes estudiosos, inclusive das línguas originais, né, principalmente do grego, que reforçam justamente essa ideia. Essa tradução da Bíblia que eu estou usando optou por essa expressão, que, ao meu ver, está mais correta. Se vocês tiverem fé, como um grão de mostarda. Você já viu um grão de mostarda? Meu irmão, é desse tamanhico aqui. Até difícil de mostrar assim no dedo, mas desse tamanhico. E de tal forma que se Jesus estivesse se referindo ao tamanho, se Jesus estivesse falando assim, olha, se você tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, já está bom, já é suficiente. Só uma fezinha desse tamanho já vai ser suficiente você dar ordem para a moreira levantar daqui e se mudar lá para o mar, e ela vai obedecer. Mas isso não haveria coerência, porque Jesus aprovou a fé de alguns, dizendo, grande é a tua fé, e reprovou a fé de outros, dando um puxão de orelha, dizendo, homens de pequena fé. Amém? Então, se a fé do tamanho de um grão de mostarda é suficiente, por que ele reprova aqueles que têm uma pequena fé, e por que ele elogia aqueles que têm uma grande fé? Então, me parece que Jesus não está falando do tamanho. Mas eu não sei você, para mim parece que a resposta, mesmo assim, não foi muito clara, ficou meio no vácuo. Mas aí você se depara com uma parábola que Jesus contou, que está em Mateus, capítulo de número 13, versículo 31, que eu penso que vem explicar para nós justamente a resposta dele aqui. Mateus capítulo 13, versículo 31, diz assim a palavra. Jesus lhes propôs outra parábola, dizendo, o reino dos céus é semelhante ao quê? A um grão de mostarda, que um homem pegou e plantou no seu campo. Este grão é, na verdade, a menor de todas as sementes, mas quando cresce, guarda essa palavra, mas quando cresce, é a maior, é maior que as hortaliças, e chega a ser uma árvore, de modo que as aves do céu vêm se aninhar nos seus ramos. Diga a glória a Deus. Me parece que quando a gente compara esse texto com aquele, agora sim faz todo sentido. Porque Jesus diz, ela é como um grão de mostarda. Meu irmão, um grão de mostarda, se você pega ele e deixa ele guardado, ele a vida toda vai ser do mesmo tamanho. Ele nunca vai crescer. Enquanto você guarda aquela semente, meu irmão, você pode guardar pelo tempo que for. Ela sempre vai ser aquele tamanho, ela nunca vai crescer, ela nunca vai mudar, ela sempre vai ser aquilo. Mas a partir do momento que você pega aquele grão e planta ele no seu campo, a Bíblia diz que ele cresce. Cresce ao tal ponto de ser maior do que as hortaliças, de formar uma árvore, de esticar os seus ramos e as aves virem se abrigar debaixo dos ramos daquela árvore. E é essa fé que nós precisamos ter, uma fé tão robusta, tão forte, tão grande, a ponto de pessoas virem se abrigar debaixo da nossa fé. Amém, igreja? Mas para isso, a fé só cresce
quando você pega ela e planta. E eu penso que é isso que Jesus está respondendo aos discípulos. Ele diz: aumente-nos a nossa fé. E me parece que o que Jesus está dizendo é: use aquela que você tem e ela vai crescer. Agora, enquanto você ficar com a fé guardada dentro de você, e tem muita gente que diz assim: pastor, eu tenho tanta fé, passa a mão até no peito, assim, já viu, não? Não é assim? Pastor, eu tenho tanta fé, mas tanta fé, pastor, está até esvaziando, porque de tanta fé que eu tenho, aleluia. E aí você pergunta: o que você está fazendo com tanta fé que você tem? Às vezes a pessoa diz: nada. Está tudo guardado aqui dentro, ela nunca vai crescer. Mas ainda que hoje você diga: pastor, eu tenho que ser sincero, eu sou um homem de pequena fé. Eu tenho dificuldade de crer, pastor. Eu escuto as mensagens, acho bacana, bonito, o senhor pregando aí. Pastor, eu tenho uma dificuldade para crer nisso. Meu irmão, todas as pessoas têm algum tipo de fé. Ou ainda, algum tamanho de fé. Nem que seja a menorzinha de todas. Nem que seja aquela do tamanho de um grão de mostarda. Amém? Mas se eu usar essa fé como um grão de mostarda, plantando e ela crescer, então usando ela, plantando, ela vai crescer. Pega essa fé e usa essa fé, ela vai crescer. Pega essa fé e usa essa fé, ela vai crescer. Pega essa fé e planta mais uma vez, ela vai crescer mais. E usa mais, e usa mais. Quanto mais você usar a sua fé, mais ela cresce. O único problema é eu ficar dizendo: pastor, eu tenho pouca fé, mas eu uso essa pouca fé que eu tenho? Não. Ou outro que diz: pastor, eu tenho muita fé, mas você usa essa fé que você tem? Também não. Não adianta. Eu falava há pouco de Abraão, que tinha uma atitude de fé, que tinha uma linguagem de fé. Não adianta Abraão ficar em casa dizendo: eu creio que Deus é poderoso para até dos mortos ressuscitar o meu filho. Se você crê nisso, sobe lá no monte, então, como Deus te mandou. Pastor, eu creio que Deus é poderoso para curar os enfermos. Por que você não orou por um doente, então? Você está entendendo, em nome de Jesus? Meu irmão, pega a fé que você tem e planta essa fé. E você vai ver ela crescer em nome de Jesus, a ponto de se tornar uma grande árvore, para poder vir pessoas se aninhar debaixo dos galhos, dos ramos dela. Então, a gente precisa entender o que é a fé. Amém? Eu sei que eu passei aqui de uma maneira até muito rápida por todos esses princípios, e o assunto hoje foi longo. Mas esse é o mínimo, do mínimo, que a gente precisa entender o que é fé. Porque sem fé, meu irmão, é impossível agradar a Deus, é impossível ter remissão dos pecados, é impossível eu ser salvo. E tudo isso que a gente já pregou até agora, que eu não vou repetir tudo. Mas esse é um princípio elementar da doutrina de Cristo. Se eu quero viver para Deus, além do arrependimento que eu preciso ter a fé em Deus. E nós aprendemos como tê-la, como dar início, ouvindo a palavra, e até mesmo como aumentar a nossa fé. Diga a glória a Deus e vamos aplaudir a Jesus. Aleluias. Deixa eu lhe convidar a ficar de pé. Eu quero orar com vocês agora, em nome de Jesus Cristo, que você possa chegar diante de Deus. Eu gosto sempre de me expressar assim. Eu creio que num culto como esse, uma mensagem como essa, é impossível Deus não ter falado nada com você. Só se você está assim, extremamente, no último, desligado de Deus. Mas alguma coisa eu creio que Deus falou com você. Agora a oração é a hora da gente responder para Deus. Para o nosso caso, chegar diante de Deus e dizer: Senhor, ajuda na minha fé. Me ajuda a crer. Amém? Eu não sei o que você tem que falar com Deus. Alguma coisa
A gente tem que falar com Deus. Feche seus olhos, vamos orar em nome de Jesus. Pai, na tua presença, meu Deus, nós nos colocamos, Senhor, nesta hora, e vemos agora diante da tua face, diante da tua presença. Eu apresento a ti, meu Deus, cada uma dessas vidas, Pai, que estão orando comigo agora, que estão clamando ao Senhor, que estão, ó Pai,